as principais notícias dessa terça-feira. Um tribunal popular vai julgar simbolicamente o presidente Jair Bolsonaro por crimes atribuídos a ele no enfrentamento à pandemia. O tribunal é uma ideia de professores, de estudantes e trabalhadores da PUC de São Paulo e vai analisar a denúncia da ex-subprocuradora-geral da República, Débora Duprat, que hoje atua como advogada. E é com a doutora Débora que eu converso agora. O Kennedy Alencar me acompanha nessa entrevista. Doutora, seja bem-vinda aqui ao All News. É um prazer falar com a senhora. Kennedy, boa noite para você também. Vamos juntos aqui, então. Doutora, quero começar exatamente entendendo como é que vai funcionar esse julgamento, né, na PUC de São Paulo e um pouco mais sobre as acusações que pesam contra o presidente Bolsonaro. Mais uma vez, boa noite. Muito boa noite, Diego. Boa noite, Kennedy. Bom, eu não fui uma idealizadora desse tribunal. Eu fui convidada quando ele já tinha sido concebido como esse ato de resistência, né? E ele vai funcionar num modelo muito próximo de um tribunal do júri, né? Ele tem um caráter aí semi-real, digamos assim, semi-jurídico. Vai ter, enfim, há uma denúncia. Depois da denúncia, enfim, há acusação perante o tribunal, perante os jurados, a defesa, haverá testemunhos que são gravados, são vídeos, e haverá a decisão dos jurados e, ao final, a sentença proferida pela juíza Kenarik. Então, essa é a ideia, né? E, enfim, a respeito do propósito do tribunal, é exatamente a denúncia, né, dessa barbárie que aconteceu no país no contexto do enfrentamento da Covid-19, dessa pandemia. Enfim, mostrar o papel central que Bolsonaro teve, né, enfim, tanto no negacionismo, na teoria da imunidade de rebanho, como, enfim, a sua responsabilidade se não pelas 610 mil mortes atuais, pelo menos por 120 mil mortes evitáveis. Doutora Débora, boa noite para a senhora, aqui é o Kennedy, boa noite, Diego, boa noite a quem está nos assistindo. Doutora Débora, eu li a acusação que a senhora apresenta e ali a senhora prevê crime contra a humanidade, crime de genocídio, epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária, charlatanismo. A CPI da Covid não apresentou, não formulou a acusação por genocídio, por entender. Primeiro, houve uma divisão no grupo majoritário e prevaleceu um entendimento de que haveria uma fragilidade para poder acusar o Bolsonaro de genocídio, de crime de genocídio. Eles optaram pelo crime contra a humanidade. Por que a senhora acha que há elementos para acusar o Bolsonaro por genocídio? A senhora cita a Convenção para Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. Eu queria que a senhora explicasse para quem está assistindo ao porquê que o Bolsonaro merece responder por genocídio. Primeiro, Kennedy, eu queria explicar assim, que a denúncia ela procurou primeiro centrar-se nos crimes contra a saúde, ao contrário da CPI, que apurou corrupção, apurou o incidente, enfim, os episódios de Manaus. Essa denúncia ela tem o propósito de ser crimes contra a saúde e com essa atuação direta do Bolsonaro, e não por interposta pessoa. Em relação ao genocídio, o genocídio ele vem previsto não só na Convenção, né, que é uma convenção de 1948, como também no Estatuto do Tribunal de Roma. E tem uma lei no Brasil também que prevê o crime de genocídio. E uma das possibilidades de cometimento de genocídio é você retirar as condições que permitem a existência de um povo. Para os povos indígenas, a terra, a segurança territorial é uma condição indispensável para o seu bem viver. E a lei do SUS, quando ela cria o subsistema de saúde indígena, ela vai colocar a demarcação de terras indígenas como um elemento essencial à saúde coletiva, à saúde desses grupos. E, enfim, desde o início do governo Bolsonaro, e a denúncia mostra isso, né, uma série de atos para inviabilizar demarcação de terras indígenas. Pela primeira vez,
nós temos na frente da FUNAI alguém que é contra a demarcação de terras indígenas. O presidente da FUNAI assessorou a bancada ruralista na CPI contra a FUNAI e contra uma ONG indigenista. Enfim, o Bolsonaro, o governo brasileiro, mas obviamente tendo à frente Bolsonaro, descumpriu todas as medidas que foram preconizadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, numa DPF, para exatamente garantir que os indígenas eles estivessem em uma situação um pouco mais confortável para enfrentar essa pandemia. Ao contrário disso, nós temos os territórios invadidos, essa denúncia, né, de desnutrição do povo Yanomami, a morte de crianças Yanomamis, enfim, um conjunto de atos que, sim, permitem, ao meu entender, qualificar essa conduta como genocídio. Só para ficar... Para terminar, ele está denunciado por mais de uma entidade perante o Tribunal Penal Internacional por crime de genocídio. A última denúncia da PIB, né? Enfim, que é uma organização indígena. Nessas políticas de destruição institucional do Bolsonaro, de destruição do país, as medidas contra os indígenas já vinham sendo tomadas antes da pandemia. Eu quero entender, a correlação com a pandemia é o descumprimento das medidas que o ministro Luiz Roberto Barroso previu que o governo deveria adotar durante a pandemia para proteger a população indígena. Esse é o link que justifica a acusação de genocídio por conta da pandemia? Só para ter claro, doutora Débora. É por isso, porque uma das condições sanitárias é a questão da segurança territorial, né? A gente tem que lembrar que, recentemente, ainda a pandemia fazendo vítimas, e muitas vítimas em terras indígenas, o Bolsonaro teve visitando um garimpo irregular, né? Então, a simbologia disso... Então, há um relatório do Conselho Indigenista Missionário que mostra que as invasões às terras indígenas no período da pandemia, elas superaram o ano anterior à chegada da pandemia, o que mostra que ele foi um estimulador dessa ideia de que era possível invadir e fazer dali terra arrasada. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele não só determinou algumas medidas que tinham sido vetadas pelo Bolsonaro, como o fornecimento de água, o fornecimento de leitos de UTI, de respiradores, de oxigênio, material de limpeza. Ele determinou isso, né, que fosse fornecido para todas as áreas indígenas. Havia uma restrição, depois da FUNAI, só para as áreas homologadas, que são pouquíssimas, né? E, enfim, ele determinou também que houvesse planos de enfrentamento à invasão dos territórios indígenas. Muito especialmente, alguns deles, como Yanomami, como Munduruku, há medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação a esses povos, reconhecendo a vulnerabilidade, principalmente no contexto da Covid. Nada disso foi respeitado. Então, eu acho que sim, a gente pode falar que há intencionalidade, que há uma política de morte, uma política, enfim, de extermínio mesmo desses povos. Pois é, doutora Débora, e nessa denúncia também a senhora cita uma série de crimes, uma prática de crimes em série praticados por Bolsonaro desde o início da pandemia, né? Sim, desde muito recentemente, né? Enfim, a pandemia ela é anunciada, né, ao mundo em janeiro de 2020. Logo em início de março, Bolsonaro viaja aos Estados Unidos, volta com a comitiva quase toda ela infectada pelo vírus, vai no dia seguinte, logo depois, sem se saber ainda com clareza quais as possibilidades de transmissão desse vírus, ele participa de uma aglomeração sem máscara, sem cumprir quarentena, sem distanciamento social, e ele defende uma tese que ela não só cientificamente errada, como ela é eticamente reprovável, que é essa tese da imunidade de rebanho, que, como explicaram enfim, profissionais na CPI, é uma tese que surgiu no meio veterinário e no contexto de vacinação. Ou seja, você vacinando um número X de animais, você consegue que todos fiquem imunes, né? Agora, apostar na morte de muitas pessoas para que isso, ao final, dê algum resultado, obviamente,
é uma conduta moralmente reprovável. A senhora pega lá um período que eu creio que é de março de 2020 até janeiro, mais de 30 declarações e discursos nos quais o presidente defendeu a cloroquina, combateu as medidas de distanciamento social, mitigação, máscara, e a senhora fala que os auxiliares poderiam, né, mereceriam também ser acusados, mas que fica muito claro que quem discordou do Bolsonaro, ele afastou. E que essa denúncia ela se refere especificamente ao Bolsonaro. A senhora também falou que no começo da entrevista que é um ato de resistência. Por que é importante esse julgamento, que ele é simbólico, é um tribunal popular? Por que isso é importante nesse momento, doutora Débora? Primeiro porque eu acho, pelo registro, nós precisamos documentar fatos, nós precisamos tornar claro o que está acontecendo, porque há uma ideia que foi disseminada no mundo, e muito particularmente na América Latina, depois dos períodos de ditadura, né, que é preciso fazer justiça de transição, é preciso que a gente enfrente períodos de graves violações de direitos humanos e procure enfrentá-los de frente, né, com dados, para que eles não se reproduzam. Um presidente como o Bolsonaro não é uma possibilidade democrática, ele não é, enfim, uma possibilidade no mundo da política. E a gente tem que recuperar esse sentimento de política, né? De alguém que faz alguma coisa em favor do público. Recentemente, eu li um livro, tenho lido muito sobre essa chegada da extrema-direita, né? Mas um último que eu li, que eles trabalham muito, e se fala muito nos filhos do Bolsonaro, no Bolsonaro, com uma ideia escatológica, uma ideia de fim de mundo, né? Que nós estamos vivendo no caos, é preciso que tudo acabe para que renasça uma sociedade pura, né? Uma sociedade pré-moderna, uma sociedade que recupere o sentimento por Deus, a religiosidade, a espiritualidade. E eu chego a pensar, né, que a Covid foi uma possibilidade de fim de mundo. E se trabalhou muito fortemente com essa possibilidade. Eu não quero afastá-la. Eu acho que nós precisamos ter coragem de falar coisas. E 120 mil mortes evitáveis, né, no melhor dos cenários, não é alguma coisa que possa ser banalizada. É isso. Ele merece mesmo ser chamado de genocida, né, doutora Débora? Merece, mas assim, com folga, né? Lembrando que o Estatuto de Roma equivale em termos de sanção os crimes contra a humanidade, né? E há aí pesquisa também mostrando como o Bolsonaro, as condutas praticadas pelo Bolsonaro seriam arquetípicas nesse sentido, sabe? Ela é, enfim, como você classifica crimes contra a humanidade no contexto de uma contaminação ampla por vírus. E aí todas as condutas do Bolsonaro elas vão servir para orientar o Tribunal Penal Internacional a respeito desse crime. Muito bem, o Tribunal Popular da PUC de São Paulo ocorre na quinta-feira da próxima semana, dia 25, às 8h30 da manhã até meio-dia, no Teatro da PUC aqui de São Paulo. Doutora Débora, obrigado por trazer essas informações para a gente, compartilhar as informações da denúncia. Um bom trabalho para a senhora. Uma boa noite também.